Olá, nós estamos começando mais um trabalho, mais um estudo bíblico e nós estamos estudando o Apocalipse e nós estamos na terceira carta. Nós falamos do primeiro mensageiro, que é Paulo. Nós falamos do segundo mensageiro, que é Irineu, e agora nós vamos para a terceira carta. Apocalipse 2, verso 12. E estes anjos aqui, eles não são anjos celestiais, e sim anjos terrenos. Anjos terrenos. Porque João não iria escrever uma carta para o anjo Miguel, para o anjo Gabriel. Então esses 7 anjos aqui se tratam de anjos terrenos. A terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios é o Antigo e o Novo Testamento. É a espada da palavra de Deus. É a lei e a graça. Então é a espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Hoje, quem é que está retendo o nome de Jesus Cristo? O diabo. Ele muda o nome de Jesus Cristo, tira o nome de Jesus Cristo. Não deixe que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. E colocam dogmas e outras coisas, mais doutrinas feitas por mãos de homens. E não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aquilo que nós dissemos, Deus abomina essas três doutrinas, que é o nicolaísmo, que é conquistar os leigos, o balanismo e o jezabelismo, que é a religião de prostituta, que é jezabelismo. Então são essas três, é a trindade de Satanás: jezabelismo, balanismo e nicolaísmo, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituísse. É o que hoje está aí nas igrejas. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então hoje nós vamos falar da era de Pérgamo. Pérgamo, o antigo nome, situava-se na Mícia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura, com a biblioteca somente superada pela Alexandria. Todavia, era uma cidade de grande pecado, dadas a ritos licenciosos de adoração e esculápio, e quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos
vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. Agora, sobre a era. A era de Pérgamo durou quase 300 anos. Do ano 312 até 606 depois de Cristo. O que durou esta era de Pérgamo. O William Marion Branham, ele disse assim: usando nossa regra dada por Deus para escolher os mensageiros para cada era, isto é, nós escolhemos aquele que o ministério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo, sem hesitação. Declaramos ser Martim, o mensageiro para Pérgamo. Martim, o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, no ano 315, né? Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu no ano 399. Este grande santo foi o tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu o milagre, deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade, para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou seu manto externo, cortou-o em dois com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele melhor do que podia e continuou seu caminho. Aquela noite, o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, como um mendigo envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecumeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore do lado inferior dessa, de forma que, quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus interviesse e virasse a árvore ao contrário, enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram em uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, ao contrário, e a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados, enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões,
Ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto, como Eliseu. Ele se estendeu sobre o bebê e orou, e ele voltou à vida e à saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte, num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto, e eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida, e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu, e depois que orou, o homem foi restaurado à vida, e a sua família rejubilante. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim, ele foi pessoalmente fazer frente ao imperador ímpio. Lembrando, irmãos, que este Martim aqui não é o Lutero, é outro Martim, não é Martim Lutero, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência. Então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados, e eles não lhe permitiam entrar. Ele se prostrou sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente um fogo surgiu, espontaneamente do assento do trono, e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa, e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. No momento em que saltavam para frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e ajoelhou e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. Muito frequentemente, quando os homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem, mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que lhe retirasse. Por isso, ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra, que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejoso de nada a não ser agradar a Deus, ele vivia uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando, enquanto orava para obter plena segurança.
Só de saber a respeito de Martim, o seu poderoso ministério poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra.